Boa noite, galera. Beleza? Como é que vocês estão? Hoje eu vou trazer um assunto bastante interessante aqui. Eu já falei sobre uma intervenção dietética visando buscar o emagrecimento, falei do jejum e emagrecimento. Hoje eu vou trazer o assunto sobre uma outra intervenção bastante utilizada na busca desse processo e que tem potenciais benefícios. Eu vou explicar um pouco desses potenciais benefícios, falar o que é, falar como funciona e como aplicar também, beleza? Que seria a dieta cetogênica. Vamos entender primeiramente o que é a dieta cetogênica. A dieta cetogênica, ela consiste na redução da ingestão de carboidratos e adequação da quantidade calórica através do consumo de proteínas e gorduras. Essa intervenção, ela visa favorecer a formação de corpos cetônicos. Esses corpos cetônicos, eles são formados a partir de ácidos graxos, então a gente consegue ativar uma via no nosso corpo para que a gente tenha uma utilização desse ácido graxo como fonte de energia. Então a ideia é reduzir o tecido adiposo, porque a gente vai acabar induzindo a utilização de energia pegando do nosso tecido adiposo. Uma explicação que fala relacionado ao emagrecimento seria que, uma vez que a gente não consome carboidratos nessa dieta, ou na verdade a gente consome uma quantidade pequena de carboidratos, para quem não sabe, o carboidrato está diretamente relacionado com a secreção de insulina. Então, se a gente consome carboidrato, a gente secreta insulina para a captação desse carboidrato, e a insulina, ela é um hormônio anabólico, ela é um hormônio que favorece a formação de tecidos. Ou seja, a gente reduzindo a quantidade de carboidratos, a gente não vai ter uma liberação dessa insulina de uma forma tão grande. E aí a gente vai contrabalancear a não liberação de insulina liberando o glucagon. O glucagon, ele é um hormônio antagonista à insulina e ele favorece ao catabolismo, a fim de manter os níveis adequados de nutrientes e mesmo energia na nossa corrente sanguínea. Então o glucagon vai entrar em ação, favorecendo a degradação do nosso tecido adiposo, e dessa forma a gente conseguiria explicar também o porquê e como uma das alternativas de que a dieta cetogênica poderia favorecer o emagrecimento. A gente precisa ter, antes de tudo, em mente que não adianta a gente reduzir o carboidrato, fazer uma dieta cetogênica e a quantidade calórica dessa dieta não for inferior à quantidade que a gente gasta, né? Ou seja, para haver o emagrecimento, a gente precisa consumir menos calorias do que a gente gasta. Então, a dieta cetogênica, ela vai vir como um aliado ao déficit energético. Ela vai vir como um aliado favorecendo a indução da via que utiliza o nosso tecido adiposo, as nossas gorduras para a produção de energia, numa tentativa da gente intensificar a utilização da gordura como energia, beleza? Isso é muito importante de ser entendido. E essa intervenção da dieta cetogênica, ela é muito importante que seja acompanhada, porque como a gente vai inserir gorduras na nossa alimentação, é muito importante que a gente consuma boas fontes de gordura, evitar consumir gorduras saturadas, procurar pelas gorduras poliinsaturadas, especialmente ômega 3, que tem um poder anti-inflamatório, e a gente consegue encontrar ele em diversos alimentos, né? Aqui no Brasil vamos falar dos peixes, talvez os peixes mais em conta. A sardinha é uma excelente fonte de ômega 3, mas também temos outras fontes como o salmão, o atum e também algumas frutas como o abacate, a azeitona, né, que a gente consegue extrair o óleo, e temos aí o azeite de oliva como uma excelente opção de ácidos graxos poliinsaturados para que a gente consiga compor essa nossa dieta cetogênica de uma forma mais saudável, beleza? Então, como eu falei, a redução no consumo de carboidratos vai reduzir a secreção de insulina, favorecendo então ao não anabolismo, né? Não que não vai haver o anabolismo, mas reduzir essa taxa anabólica, podemos assim dizer. E uma coisa muitíssimo importante, galera, é a orientação, o acompanhamento de um profissional durante a prescrição dessa dieta. Por quê? Né? Para que a gente emagreça, é necessário que haja um déficit calórico. A gente sabe que os carboidratos, eles estão envolvidos inclusive na queima de gordura. Então, assim, uma certa quantidade de carboidratos prescrita adequadamente, seja para o seu peso, seja para o nível de atividade física que você exerce, seja para a sua rotina de esforço, se você trabalha fazendo força ou não, é muito importante de ser prescrita a fim de favorecer essa queima e o favorecimento da utilização desses ácidos graxos para a formação dos corpos cetônicos. Então, o nosso déficit calórico, ele também não pode ser tão grande, tá bom? Porque uma vez que a gente promove um déficit calórico para o emagrecimento, como eu falei, nós vamos utilizar a dieta cetogênica como complementar ao déficit calórico,
beleza? Então, assim, esse déficit calórico, ele não pode ser muito grande, ele precisa ser prescrito objetivando uma quantidade calórica orientada pelo profissional nutricionista. Porque um déficit calórico muito grande favorece a redução, uma adaptação metabólica. Então, quando a gente tem um déficit muito grande, nosso corpo tende a se adaptar e começar a gastar menos energia numa tentativa de autopreservação. E aí você pode chegar a um momento em que você não vai perder tanto peso quanto no início da sua dieta, logo fazendo uma dieta cetogênica, o que a gente busca é justamente eficiência nesse emagrecimento. Então, uma boa orientação vai fazer toda a diferença durante esse processo, ok? E essa prescrição com cálculo energético, essa prescrição com adequação de micronutrientes, com adequação inclusive dos macronutrientes vai ser muito importante. Uma quantidade proteica visando preservar a nossa musculatura vai ser muito importante. A gente consegue encontrar dados na literatura relatando em torno de 1,2 a 1,5 gramas de proteína por quilo de peso para pacientes e pessoas que aderem à dieta cetogênica. E o consumo pode ser em torno dos carboidratos de 30 gramas. No entanto, é muito importante avaliar a individualidade para que a gente consiga prescrever da melhor maneira possível. Beleza, gente? Se vocês tiverem qualquer dúvida, a gente chegou ao final do vídeo, deixa aqui nos comentários que eu vou esclarecer tudinho para vocês, tá bom? Então, era essa a dica que eu queria dar. Fiquem com Deus e um grande beijo.